Show de bola, bora para a aula 4 aqui do Manual do Tecladista, a última aula da nossa minissérie, cara. Queria muito agradecer desde já todo mundo que assistiu a aula 1, 2 e 3, lembrando que os links estão aqui na descrição. Essa aula aqui eu tô fazendo gravada para vocês, tá? Não vai ser ao vivo, para mim conseguir passar mais informações e você ter o registro desse material com uma qualidade um pouco superior do que as outras aulas que a gente estava tendo, tá? Não conferiu as outras aulas, cara? Não confere lá, porque o objetivo dessa aula 4 aqui é fazer um apanhado e aplicar basicamente tudo que eu passei na aula 1, aula 2, aula 3 e agora nessa aula 4, aplicando tudo de uma vez. Pegar a música mais pedida por vocês, que foi a música Porque Ele Vive, fazendo o tom de sol, para ilustrar melhor aqui para vocês. Lembrando sempre, cara, que seu like é muito bem-vindo e deixa aí bastante like que a gente vai trazer aqui a minissérie só com músicas da harpa. Comenta aqui se você já curte ou não curte essa ideia, pra gente saber. Bora aqui pro tom de sol. A primeira coisa que a gente vai ver vai ser a estrutura da parte que eu quero passar para vocês, normal, para vocês conseguirem ver a diferença depois. Só tocando os acordes, eu vou ter um sol maior, usando 4x4, tá? A fórmula de compasso. Depois vou pro dó. Depois volto pro sol. Depois eu tenho mi menor. Depois eu tenho ré maior. Cantando para ficar mais fácil. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Só essa parte que a gente quer trabalhar, porque o resto do refrão ele é cíclico, então ele repete de novo essa sequência novamente. Então, fazer um sol novamente, um dó novamente, um sol, um mi menor e um ré. Fazendo a contagem do tempo para ficar claro. Porque é muito importante você ter o tempo bem resolvido, para na hora de aplicar, você também ter o time com a resolução coerente. Então, fica o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Pensando aí no 4x4, posso brincar dessa maneira. Vamos lá. Primeira ferramenta que eu posso utilizar, que eu falei na aula 1 para vocês, é usar o arpejo da escala ao meu favor para criar movimento e para valorizar. Então, a primeira coisa que eu faço é lembrar a escala do meu tom. O meu tom é sol, lembra a escala de sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Bacana? Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Bacana? Então, onde que a gente pode aplicar essa frase aqui? Eu posso aplicar ela nessa transição do meu sol pro dó. Então, eu vou ter porque ele posso crer no amanhã. Nesse posso crer no amanhã, nesse sol, para esse dó, eu vou fazer essa sacada da escala. Só que para soar, não só a escala, eu não vou começar a minha escala pelo sol. Por exemplo, eu poderia começar pelo mi. Bacana? Então, vamos aplicar isso? Ele vive, posso crer. Ó, começar pelo sol já não soa tão interessante. Então, vamos mudar a proposta. Vamos mudar. Vou começar pelo fá sustenido. E vamos tentar morrer no sol. Vamos ver se vai dar certo? Porque ele vive. Mais lento para ficar um pouco mais coerente e acabei no mi. Então, fá sustenido, sol, lá, si, dó, ré, mi. E olha só, mesma digitação. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fá sustenido, sol, lá, si, dó, ré, mi. Bacana? E quando eu caio aqui, eu resolvo no dó. Thales, qual que é o tempo que eu vou entrar? Você pode começar no tempo 1, tá? Do compasso do sol, mas aí você vai ter que fazer bem mais lento até você resolver. Ou começar no tempo 3. Como assim, ó? 1, 2. Aqui teria que ser um pouco rápido. 1, 2.
aqui para resolver no tempo. Lembra sempre que é mais importante resolver no tempo, incrementar mais notas, do que resolver no tempo antes ou depois, senão fica incoerente, tá? Então fica basicamente aqui, ó, porque ele vive. Posso ver a aplicação mais rápido, porque ele vive. Posso crer amanhã. Poderia aplicar mais rápido ainda, porque ele vive. Posso crer amanhã. Então eu fico retardando a aplicação para eu ter um arpejo mais rápido, tá? No caso aqui eu tô fazendo Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e morro no Mi, que é uma nota boa para resolver no Dó, de forma bem simples. Então tô usando aqui basicamente a escala ao meu favor. Quem quiser saber mais um pouco sobre isso, a gente destrinchou esse assunto aqui na aula 1 do Manual do Tecladista, tá? Outro assunto que eu posso usar foi que a gente falou na live 2, tá? Que é basicamente usar a harmonia do campo harmônico para criar caminhos e preenchimento. Como assim? Tô no Dó, tô no Sol, faço o arpejo. E agora eu tô no Dó. Dó novamente. Porque ele vive. E eu quero voltar pro Sol. Estou no Dó, eu quero voltar pro Sol. Se eu for olhar para a escala, qual que é o caminho que eu posso seguir para ir chegar no Sol? Eu tenho dois caminhos, sempre ascendente e sempre descendente. Então eu posso escolher. Se eu for fazer descendente, que é descendo, eu poderia cair no Si, no Lá e resolver no Dó, tá? Soaria mais ou menos assim, ó, porque ele vive, posso crer fazendo os acordes que tem no campo harmônico, de forma bem simples. Outra opção que eu poderia fazer, no caso aqui ficou, ó, Dó, fiz um Sol com baixo em Si, poderia fazer um Si menor, que tá no campo harmônico, mas Sol com baixo em Si. Lá menor, posso fazer a sétima, resolvo no Sol. Então, simplesmente olhando para o campo harmônico, tá? Já dá um preenchimento só usando a harmonia. Outra ideia que eu posso fazer é pensar ascendentemente, em vez de pensar descendente. Então, vou ter o Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol para mim chegar no Sol. Então é um caminho um pouco maior que eu tenho que focar bastante na aplicação. Vamos tentar? Posso crer no amanhã. O que eu fiz aqui? Tava no Dó, fui pro Ré, Mi menor, Ré com baixo em Fá sustenido e caí no Sol. Tô andando só no campo harmônico, tensão nenhuma, apenas andando no campo harmônico e usando isso para preenchimento da minha música. Thales, qual que eu vou escolher? O descendente ou ascendente? Aí você que escolhe, vê o que soa melhor para você, o que acha mais interessante para você conseguir aplicar. A gente destrinchou bastante esse assunto. Assunto que a gente falou também na aula 2 são os assuntos que estão subentendidos um pouco das extensões, que eu tenho aqui o Sol na fundamental, mas só de eu pensar em extensão, que são adição de notas dentro do acorde, eu já vou ter outras ideias para conseguir ampliar meus shapes, ó, que eu tenho um Sol com sétima maior e nona. Posso crer. E essa mesma lógica eu posso usar também nas transições. Eu fiz o Ré, Mi, Fá sustenido, Ré com baixo em Fá sustenido, cai no Sol. Posso fazer tudo isso incrementado. Ré com nona, Mi com sétima maior e nona, Ré com baixo em Fá sustenido e cai no Sol com sétima maior e nona. Então só que, pensando assim, eu já vou abrir o leque de opções para mim ter mais inversões, ter mais opções de shapes, de voicings. Então posso brincar bastante, explorar tudo isso, tá? Porque ele vive, posso crer. Porque ele
de usar as extensões, você vê que já deixa a música mais sofisticada, já fica muito mais bonito, tá bom? Um assunto que a gente falou na aula 3 foi já dando início a um pouco de harmonia. A gente falou sobre os dominantes primários, dominantes secundários. E se a gente fosse olhar para aqui, eu já poderia aplicar tudo isso aqui de cara, tá? Para começar a música, ó. O Sol, ele já é o dominante do Dó, que é o meu próximo acorde. Então, o que eu posso fazer? Um Sol 7. Já vou ter uma preparação, tá? Porque ele vê... Sol 7. Tá? Outra ideia que eu poderia fazer. Pensa no nosso Sol 7, que é o dominante do Dó. Ao invés de fazer Sol 7, tá? Eles não querem fazer Sol 7. Pega o trítono e pensa, que acorde que eu posso montar com esse Sol 7? Dó com sétima maior. É o mesmo trítono, ó. Dó com sétima, com Dó 7, né? Dó sustenido 7. Então, vou jogar o Dó sustenido 7 para cair no Dó. Ficaria... Poderia também substituir esse trítono por outro acorde, por exemplo, o Sol sustenido diminuto, o Si diminuto. Então você pode brincar e explorar bastante sua criatividade, só mostrando algumas opções que você pode ter. Então, Sol 7. Outra ideia também que eu posso fazer é usar aqui no caso o Dó menor como preparação para voltar no Dó. Então, em vez de eu usar o dominante como quinto grau, o sétimo, seria o Ré 7, para cair no Sol, eu uso um menor. Na quarta menor, posso jogar a sexta para cair no primeiro grau. Então, é uma outra opção que eu tenho para criar outros temperos. Então, ficaria, porque ele... poderia fazer nessa transição do Sol para o Mi menor, tradicional 2-5-1. Então, porque ele de opção, um monte de caminho. Obviamente eu estou aplicando tudo de uma vez, talvez não fique tão interessante a sonoridade, lembrando que tudo que é demais não fica bonito. Então você pode explorar muito isso, escolher e dosar o que fica mais interessante aí para você. Cara, manual do tecladista tem várias dicas aqui. Thales, não entendi alguma coisa, uma vírgula que você falou, comenta aqui que a gente faz um vídeo só explicando a sua dúvida. E muito obrigado a todo mundo que apoiou, cara, e que deu uma atenção especial para essa série. Agora vamos ver um pouco das possibilidades para essa música. Vamos lá.